Preparem tudo, Se acomodem. porque tá começando O meu, o seu o nosso Diário de Bordo. E aí, Renan, como é que você passou do nosso último diário de bordo? Ó, você sabe que eu tô sensacional depois que esse podcast foi lançado, né? Cada demais, semana é uma emoção na... Cada episódio é uma emoção diferente, Sim. é um ensinamento diferente, Isso inclusive mesmo. as experiências que nós temos pegado, né? Isso mesmo. E ó, antes de começar, a gente já quer fazer um agradecimento, né, tio Xande? Com certeza. Porque a gente tem acompanhado aí a repercussão do lançamento dos nossos primeiros episódios e nós queremos o quê? Agradecer a vocês por compartilhar, por curtir, né? E os comentários aqui eu acho que são os melhores. Sim, tem um comentário melhor do que o outro, né? Altas dicas também pro tio Xande e pro tio Renan. Isso mesmo, nós estamos anotando as dicas, tá, gente? Mas antes de tudo, nós também queremos te pedir para você se inscrever no nosso canal. Não esquece de deixar seu like. E, inclusive, como tem muitos mais outros aí vídeos para vir, né, Renan? Isso O mesmo. que a gente tem que fazer? Qual que é a meta? Ó, Você aumentou para hoje? não, hoje eu vou manter a mesma pra ter o padrão, até a gente conseguir alcançar os próximos. Fechou. Ó, esse episódio aqui você vai mandar pra, no mínimo, é o mínimo, tá vendo? Só o mínimo, No né? mínimo, 3 pessoas. Porque essas 3 pessoas vão mandar pra mais 3 pessoas e assim nós vamos crescendo, né, tio Xande? Com certeza. E não deixa também de tirar aquela fotinha aqui do nosso vídeo, postar ali no Instagram, pra gente estar repostando. E qual que é as nossas redes sociais? Isso mesmo. Nós estamos aqui no YouTube como Diário de Bordo Podcast e lá no Instagram nós estamos Diário de Bordo Cast. E não deixa de seguir também, você esquece de divulgar, gente. Esqueça, gente, esse projeto é tão maravilhoso que a gente esquece, né? Que ele cresce tão diminuindo. É isso mesmo. Então, contamos com vocês e vem com a gente, porque agora a gente está preparados buguei, pra decolar. Isso mesmo. E aí, tio Xande, hoje nós vamos receber alguém muito especial. Muito especial, a convidada de hoje, igual ao nosso último convidado, e Nossa. todos têm sido Sim. convidados de peso. Verdade. A responsabilidade é muito grande. Como a gente fala, a gente sempre vai fazer uma apresentação da pessoa que está aqui na nossa frente. E é sempre uma responsabilidade muito grande, que a gente tem que estudar a pessoa, porque a gente quer apresentar, né, o melhor, o que Deus, né, entregou para essa pessoa. E o incrível é porque, se você parar para observar um pouquinho aí, hoje a nossa convidada é um pouco diferente dos convidados Sim, anteriores. Mas o assunto que a gente vai conversar é muito relacionado ao que a gente tem vivido e que você também tem vivido. Então, desde já, você líder que está acompanhando conosco esse diário de bordo, eu quero te pedir agora, coloca a pausa aí e compartilha com todos os pais lá da sua igreja. Monta ali uma listinha, né? Isso, uma lista de transmissão aí no WhatsApp e envia para todo mundo, porque o podcast de hoje está maravilhoso. É muito especial, principalmente também para os pais acompanhar conosco. Isso mesmo. Você, líder, inteligente, já pega seu lápis, seu caderninho aqui, ó, porque hoje tem conteúdo, viu? Exatamente, porque o principal foco do nosso podcast não é só falar as histórias e tudo mais, mas também pegarmos experiências e ensinamentos para compartilhar com vocês. Dividir com vocês aqui. Então vamos apresentar? Vamos lá. Eu começo? Você começa. Eu vou... A nossa convidada de hoje, gente, olha só o currículo da mulher. Ela é mentora, ela é Master Kids Coach. O que mais? Ela é life coach. Nossa, achei o máximo. Achei o máximo. Ela é muito chique, gente. Olha só. Ela ministra para famílias. Para as mulheres, bastante também. Mas o que eu achei o mais incrível, não sei se você acompanhou, também está acompanhando o Instagram dela, é que ela também ministra para as crianças. E ela tem um trabalho ali com as crianças de uma forma muito especial. É, porque afinal, né, além de tudo, todo esse currículo, ela é neuropsicopedagoga. E tem Acho que o trabalho dela é fácil. É fácil não, é fácil não. E ela tem um lindo trabalho também, que trabalha ali as oficinas das emoções. Então hoje a gente vai falar muito sobre isso. Peraí, deixa eu te falar. E ela também é conhecida como a Bela, a Bela e a Fera. Você já viu lá no Verdade, verdade. E quem que é a Bela, que a gente vai receber então? A Bela de hoje é a nossa querida amiga... Ariana Lobo! Seja muito bem-vinda, Ariana Lobo. É uma honra ter você aqui conosco no nosso diário de bordo e nós cremos que você tem muitas coisas aí para nos ensinar nesse dia. Com certeza. Depois de tudo isso que foi dito, eu tô até procurando quem é essa pessoa, gente. Quem é essa pessoa que faz tudo isso aí, muito mais, e com essa alegria no viver. Eu costumo dizer que eu sou alguém que sou apaixonada por Jesus. Sou filha amada do Altíssimo, altamente favorecida. Amo boas companhias, um bom café,
um abraço demorado. Então, tudo isso faz com que o meu dia se torne muito mais alegre, divertido. E a gente trata tudo isso com seriedade, mas também com muita gratidão a Deus, viu? E eu sou grata pelo convite, sou grata por sua vida, Renan, Alê, por tudo que Deus tem feito, por toda a equipe. Gente, na hora que eu cheguei aqui, tinha um camarim me esperando. Eu falei, que é isso? Eu tô me sentindo tudo isso aí que vocês falaram. É a recepção à altura, né, da pessoa. Não, Tem que foi ser a altura demais. dos nossos convidados, que são lá em cima, porque a gente tá preparado para decolar. Isso. E a gente quer decolar o nosso foguete hoje junto com Tia Ariana. a tia Ariana. Então, para começar, a gente sempre costuma aqui querer saber um pouco mais também para os convidados, o pessoal que tá lá de casa nos acompanhando, e entender um pouco mais sobre os nossos convidados, né, Renan? Isso Então, para mesmo. começar, a gente queria saber quem é a Ariana Lobo. Então, a Ariana Lobo é alguém que está se descobrindo, assim como todos aqui na Terra. É alguém que aprendeu a amar, sorrir, acolher. É alguém que vê o brilho nos olhos das pessoas e faz com que os dias se tornem mais leves, mesmo diante de tanta seriedade, mesmo de tantas coisas que nós temos passado. É alguém que se posicionou na vida, é alguém que ama a vida. E ama a primeira infância e investe na primeira infância. Porque hoje eu entendi que um coração de um pai, um coração de uma mãe, ele só se torna feliz mesmo em toda a sua trajetória quando ele percebe que o seu filho está bem. Então, para chegar ao coração de um pai, não é através do filho? Não foi esse o ensinamento bíblico que nós temos? Ninguém vai ao pai a não ser pelo filho? Então, eu entendi que para alcançar o coração dos pais, eu precisava chegar ao filho. E para mim é prazeroso demais. Conversar e dialogar com uma criança, eu aprendo muitíssimo. Incrível. Gente, mal começou, já quero chamar. Já tá vendo aquelas coisas bem profundas, né, tão Renan? forte hoje. Tão forte. Ai, ai. Então, Ariana, o seu contato com o mundo cristão não é desde pequena? Ou... Ok. Então, o meu contato não é desde pequena, né? Eu conheci ao Senhor mesmo em 2005, onde ali eu imaginava assim. Quando criança, Renan, me falaram lá na salinha dominical, né? Que eu ia com os meus familiares, até então não o conhecia. Não conhecia Jesus de perto. Eu acreditava que Jesus era alguém longe, lá no céu. E que em algum momento na minha vida ou na minha morte eu ia encontrar com ele. E eu fui me deparando com toda essa situação, né? Aos meus 8, 9, 10, 12, 13, 16 anos. E eu perguntei para minha mãe com 16 anos, Ale. Mãe, eu sei que eu vim para salvar vidas, mas qual será a minha profissão? Não consigo me encontrar. Se eu for médica, de repente se eu ver um sangue, alguma coisa ali, ele cai para um lado, eu caio para o outro. Pronto. Se perdeu os dois. E eu não sei, eu preciso me descobrir dentro desse processo, mas eu sei que eu nasci para salvar vidas. Isso sempre foi muito gritante dentro de mim. Eu não o conhecia. E o fato hoje de eu me posicionar na primeira infância é porque eu quero levar Jesus às crianças. Com seus 3 anos de idade, com seus 2 anos de idade, no ventre de sua mãe. A gente pode profetizar isso, a gente pode falar com uma criança no ventre da mãe dele. E assim ele vai crescendo acreditando que ele foi chamado para algo importante na Terra. Sabe? É muito pouco, é muito pequeno vir e pagar boletos apenas. Vocês concordam? Sim. Agora a gente tem que ser como os boletos, eles sempre vencem. Isso. Sim. E diante disso, desse processo, eu conversando com a minha mãe dizia assim, essa menina é muito inventora, lá vem ela com essas perguntas dela. Eu disse, mãe, quem foi o primeiro morador da Terra? Ela, minha filha, pra que você quer saber disso? Não, mãe, alguém nasceu primeiro, quem nasceu primeiro? O importante é que você nasceu, menina. Eu falei, não, mãe, mas eu queria entender mais do mundo, quem são as primeiras pessoas, quem foram os primeiros habitantes? E ali eu me lembro que minha mãe falava assim, filha, você não precisa se preocupar com isso, não, vai pra faculdade, vai estudar. Mas parecia que eu não era só essa pessoa de ir pra faculdade, de passar no Enem, sabe? Eu fico até emocionada falando disso porque eu me sinto muito favorecida. Eu sei quem eu sou. Eu sei a pecadora que eu sou, eu sei do pó que eu vim, mas eu não olho pro que eu sou. Eu olho para aquilo que ele fez para que eu seja. Antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, antes que eu fosse uma substância informe, antes que eu nascesse, tem algo muito mais forte para as nossas vidas. E a gente precisa levar isso para as pessoas. Então, eu me posicionei diante disso. Lá em 2005, eu não conhecia, e eu vou te falar algo muito forte. Esse ano, falando com o Criador.
ele disse, eu falei, pai, eu estou passando por algumas tempestades, algumas coisas, mas alguém aí tá passando por tempestades? Hã? De repente o mar tá agitado na sua vida e você começa a pensar, meu Deus, vou pular desse barco ou não? Eu digo para você, permaneça no barco, até que ele se levante e diga, águas parem. Ele vai falar. Então, até que a voz dele não faça sentido na sua vida ainda, prossiga, ouça, obedeça e vá. Então, diante disso, no início do ano, ele disse, filha, você ainda não me conhece. Meu Deus, 2005, eu te aceitei. Assim, senhor? Como assim? Deixa eu te contar, pai. Olha o meu diálogo com Deus, Renan. Deixa eu te contar, pai, o que eu faço? Acho que o senhor não entendeu o que eu faço. Pai, eu faço palestra, ajudo crianças, atendo mais de 40 famílias por semana. Eu vou às escolas, eu converso com profissionais, eu faço mentorias. E eu fui falando. Aí teve um momento, ele disse, o Espírito Santo tão suave, tão doce, né? Cansou? Cansei. Ele falou, agora sai de cena. Deixa eu me revelar a você. Nossa. O evangelho é muito mais nobre, minha filha, do que letras e escrituras. E aí o Espírito Santo disse assim ao meu coração, até quando você vai ler versículos? Porque hoje eu te dou legitimidade para levar o meu nome por onde você vai. É forte. Muito forte. Essa o Brasil não sabe. Nossa, foi lá profundo. Eu não sei como é que você ficou depois dessa aí, né? Eu tô aqui impactado, viu? A gente sabe nem o que falar depois disso. Dá vontade de ficar ouvindo mais, continua. Mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente se depara ali com situações onde a gente acha que ninguém tá conosco. Sim. Acha que estamos ali abandonados. Às vezes, como você disse, todos nós estamos em um período que temos passado por muitas tempestades. Mas a gente acaba esquecendo de manter o foco e os olhos no Criador, que é aquele que nos chamou, é aquele que nos trouxe até aqui e que mesmo diante ali das tempestades, ele tá conosco dentro do barco. E às vezes ele quer o mais simples, que é a gente entregar o controle totalmente para ele, né? E é que nem você falou, por mais que às vezes a gente tenha aí anos e anos de crente, de cristão, às vezes a gente não teve um encontro real com o Senhor, né? E a gente não se permitiu ele revelar totalmente a nós. Então, Ariana, eu queria saber de você, diante disso tudo, como começou ali essa experiência? Onde que você entendeu esse chamado que hoje você exerce, né? De falar desse amor para as nossas crianças? Então, no momento que eu tive o encontro com ele, né? Quando eu fui, eu não sei exatamente as pessoas que vão nos ouvir, eu acredito que esse podcast ele vai chegar para outras nações. Amém. Eu acredito que vai chegar aos corações de pessoas pontuais que precisam conhecer desse Deus vivo. Não estou falando de religião. E eu acredito que o objetivo desse podcast não é falar sobre religião, mas falar sobre um Deus vivo, que chega no teu coração, que chega na tua casa, que te visita e que muda a sua história. E é sobre esse Deus vivo que a gente carrega. E quando eu o conheci, né, eu entreguei o meu coração a ele, porque corações divididos Deus não trabalha. Ou você se entrega por completo, ou você vai continuar contando as histórias da Bíblia. E uma coisa é contar a história da Bíblia e outra coisa é você contar a sua história através das histórias que aconteceram na Bíblia. Porque é uma referência para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos entender com essas pessoas que vieram antes de nós. E naquele instante, quando eu o conheci, eu descobri algo muito mais poderoso. Mais poderoso do que as mentiras do mundo que me contaram. Mais poderoso do que as enganações de relacionamentos que eu tive. Mais poderoso do que compromissos que me distraía. Então, quando ele veio ao meu encontro e eu entendi que existia algo muito mais forte do que a nossa própria condição terrena, eu disse, é para isso que eu nasci. Não sei como que isso significa, como vai ser na minha vida, mas eu quero isso para mim. E eu me lembro que, interessante porque família tem sempre aquele que acredita mais do que o outro, não é assim? Sim. E ali a gente brincava. Eu sou uma filha que tenho 3 irmãos, né? Somos compostos por 4. E a gente dizia assim, que um cantava, o outro dançava, o outro tocava e um orava, porque alguém tinha que orar na família. E graças a Deus por aquele que ora, porque aquele que ora, ele leva a palavra direto do céu e à terra. E ele conecta propósitos, pensamentos, emoções, ele conecta a nossa vida com aquilo que ele desenhou para nós, né? Porque existe algo desenhado para nós. E ali naquele instante,
eu me deparei com uma situação que eu, de fato, eu perdi o controle da minha vida. E não tem nada mais interessante do que perder o controle. Porque aí ele pega o controle. Porque enquanto você tá com o dedo mindinho, tentando resolver as coisas, você fala assim, ela ainda está tentando. E eu não sei vocês, eu me exponho diante disso, mas por várias vezes eu ouço a voz de Deus dizendo, até quando você vai à minha frente? Até quando você quer tentar dar uma ajudinha para aquilo que eu já estou fazendo? Então, por muitas vezes, eu tento pisar no freio. Me ensinaram a pisar no acelerador. Eu sou alguém que acelera em muitas coisas. Sou muito intensa, intencional, eu acredito, eu simplesmente vou. E eu me divirto com tudo que eu faço, mas com toda a seriedade que ele coloca em nossos corações. A gente tem que fazer isso. A vida é uma diversão, mas é uma diversão séria. A gente não pode brincar com a nossa vida, porque Deus não brinca com a gente. O inimigo não brinca com a nossa história. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai fazer qualquer coisa para entrar na sua casa e tirar todos do foco. E fazer com que todos se ocupem, às vezes até com a obra de Deus, mas mais do que a obra de Deus, a gente tem que preocupar com aquele que fez a obra. Então, quem tem a presença daquele que fez a obra tem tudo. E hoje eu estou numa situação em que eu estou como Jó. Pai, me tiraram tudo, mas uma coisa ninguém tira de mim, a tua presença. A sua presença ninguém tira da minha vida. Então, se for para eu viver as águas profundas, entendendo que às vezes eu vou precisar lançar algumas coisas de dentro do barco para prosseguir, eu farei. Mas eu farei com humildade, farei com lealdade, com verdade, com honestidade e, sabe, com entrega. Entrega em tudo que eu faço. E eu sei que existem vidas que precisam viver isso também. Às vezes, na jornada da vida, nós estamos aí dentro de um barco, queremos levar para a próxima estação roupas, vestimentas que não servem mais. Pensamentos que não servem mais. Atitudes que não condizem mais com o propósito que ele tem para as nossas vidas. E eu costumo dizer que chamado é algo tão lindo. Ele vem e fala, Xande. Aí você fala, eis-me aqui, Senhor. Aí ele fala assim, vou te revelar o propósito agora. Aí ele vai de novo, Xande, você fala, sim. Aí ele falou, fez? Fiz. Aí volta, aí é propósito. Porque o propósito não é para você. O propósito é para o outro. O propósito sempre é para benefício do outro. Dom nunca foi para você, dom é para o outro. Já viu um médico se fazer a sua própria cirurgia? Eu acho que eu estou com um problema no coração, estudei tantos anos, tenho 20 anos de profissão, então estou apto para fazer a minha própria cirurgia. É assim? Não. Na nossa vida também não é assim. Aquele que é apto para fazer a cirurgia em nós é aquele que nós convivemos, é aquele que está ao nosso lado. É essa pessoa que nos aperfeiçoa. É essa pessoa que nos ensina a manter as arestas e não sair do caminho. Porque é no caminho que a gente se encontra, Renan. É no caminho que a gente se diverte, é no caminho que a gente fala, uau, o que você está fazendo? Um projeto, vem comigo, vamos demais. É isso, é sobre isso. E aí você fala, gente, o que vibra dentro do coração desses dois? Sabe, o que vibra no coração daqueles que nem estão aqui, que estão nos bastidores e acompanham vocês? É esse Jesus que veio ao nosso encontro. E porque ele veio, nós vamos. Simples assim. Será que eu vou dar quando terminar esse podcast? Né? Acho que eu não A gente vai se aguentar até o final, segurando assim, né, Renan? não vou aguentar até o final, não. Mas tem algo muito especial que tá conectando todos os nossos episódios. Sim. Todos os nossos episódios chega um momento... Há uma crescente, né? Isso. E tem uma conexão muito grande. No primeiro episódio, a gente falou que Deus, ele é pontual. Porque o Abdi estava passando por uma situação e Deus foi pontual e resolveu. Revelar pra ele Isso. a questão do chamado. No último episódio, também com o tio Otávio, a gente falou sobre isso. Que Deus foi pontual, que no momento que ele falou assim, vou desistir, pá. Não, E Deus agora é pontual com a Ariana, porque eu te conheço. Não, você não me conhece. Ele foi pontual com você para falar assim, não, você sabe de mim, mas você não me conhece. Agora você precisa me reconhecer totalmente. Isso. Você só me aceitou lá em 2005, né? Mas agora eu vou te revelar quem sou eu. Agora eu preciso assumir o controle. Isso mesmo. E aí agora começa o extraordinário ministério da tia Ariana. Uau. Porque nesse momento você só tava fazendo. Porque era você na frente. Uhum. Você tava fazendo. Tô falando de Deus, gente. Tudo que eu tô fazendo, tô falando de Deus. Mas agora é Deus te ensinando. Ó, tá vendo esse passo que eu tô dando? Vem aqui comigo. Põe o pé direito. Eu já coloquei, não precisa ter medo. Vem, vamos colocar também. E aí começa toda essa história
Ariana, que é mentora, que é coach, que é ministra para famílias e pais. E foi algo muito interessante que você falou, que você começa pelos filhos. E tem algo aí, porque os pais, muitas vezes, eles só querem ver os filhos crescendo ali, mas não estão preocupados com a base. com a base, né? E então, o seu chamado nesse momento é mostrar para o pai que o filho tem algo especial, que o filho é diferente, né? Então, e é algo muito sobrenatural que vem com as emoções, né? Porque agora você ensina para os pais que os filhos têm emoções. E assim, é muito mais profundo, sabe? É mostrar às famílias que Deus não quer apenas uma união dentro dos seus lares. Deus quer uma conexão. E a conexão fala de coração para coração. A conexão fala de você se importar. Mais do que colocar os objetos nos lugares, colocar as atividades escolares em dias. É muito mais profundo que isso, porque revela a própria vida. É se ele entender o local dele aqui na Terra. Então, de fato, o que Deus me chamou para fazer é mostrar tudo aquilo que eu acredito. E porque eu acredito, nós não podemos guardar dentro de nós. Porque aquilo que vem dele é para ser entregue, é para ser transbordado. É para ser o movimento mais genuíno e mais gostoso na Terra. Muitas vezes eu me deparo com situações onde a família fala assim... Gente, parece que é pequeno, né? Mas as brigas, às vezes, nos lares é porque você não guardou o copo na pia. Você não esquentou a comida que eu te pedi. Você não colocou água para os cachorros. E aí vira aquela confusão por atributos e ações que deveriam ser prazerosas. Então, eu não faço porque a mamãe pediu. Eu faço porque ela se sente amada quando eu faço isso. Eu não faço... Por exemplo, teve um menino que falou assim... Meu pai é um folgado. Eles me chamam de Tia Ari. Tia Ari, meu pai é um folgado. Por quê, meu filho? Ele chega à noite e fala... Filho, traz água pro papai. Aí, tá bom. Já viu o filho que vai levar água pro pai? Ele vai fazendo assim, ó. Aí, quando chega lá, tá só a pontinha. E ele fala... Filho, traz o chinelo pro papai. Eu falei assim, meu Deus, meu pai é um folgado. Ele pede chinelo, pede água. Aí eu disse, o que te faz acreditar que o seu pai é um folgado ao pedir essas coisas pra você? Eu amo fazer perguntas. É nas perguntas que você vai pra profundidade, sim. sabe? Daí ele fala assim, a senhora não acha que é por isso? Eu digo, você já parou pra pensar que, na verdade, tudo que ele quer é a sua presença perto dele? Então, quando ele pede os chinelos, você tá perto ali e faz um carinho nele. Quando você leva a água, você faz outro carinho para o pai. Então, assim, eu acredito que é uma estratégia pra ter você pertinho dele. Ele, não tinha parado pra pensar sobre isso. Falei, para pra pensar. Seu irmão, aposto que pede alguma coisa. Pede. E sua mãe? Pede também. Falei, então é sobre isso. É sobre se sentir amado dentro do lar. Escuta, não queira fazer lá fora, não. Você quer tratar bem? Trata bem quem tá dentro da sua casa antes que o seu deserto se transforme. Na verdade, o contrário. Antes que o seu jardim se transforme num deserto, regue ele todos os dias. Sabe, é sobre você levar água para quem tá do seu lado. Mas eu não digo só essa água fresquinha, gostosa aqui que vocês me serviram, não, porque tá geladinha, tá boa, gente. Mas eu falo daquilo que traz sentido, que faz despertar os corações, que faz ter desejo de amar. Sabe, eu ouvi de uma criança de 4 anos que a vida dele era triste. Tem 19 anos que eu estive dentro de sala de aula e 22 anos que eu trabalho com educação. Como coordenadora dinamizadora, sempre trabalhei com educação. Meu chamado é para educação. Fiz direito também, mas não são processos. Que bom aqueles que lidam com processo e tá tudo bem. Mas o meu é vidas, são pessoas. E ali ele disse assim, tia, você não sabe que hoje é um dia triste? E é um menino tão lindo, sabe? E eu falei, me fala por que hoje é um dia triste. Não, porque você não me conhece, né? Eu falei, não, você é incrível, você tem grandes talentos. Você já viu os seus talentos, as suas características, as suas qualidades? Ele falou, não, mas eu decido que hoje vai ser um dia triste. E aí eu falei assim, mas você nasceu para ser vencedor. 4 anos. Ele olhou nos meus olhos e falou, mas hoje eu escolho não ser vencedor. E naquele instante eu falei, pai, me dá estratégia agora, preciso.
me dá a luz. Falei, o que você gosta de fazer? Mudei o assunto, tirei o foco. E ele falou assim, eu gosto de pescar. Eu falei, eu tenho peixes na minha sala e poderíamos pescar agora, o que você acha? Daqueles que giram? Ele falou, eu gosto. Eu falei, então vamos. E ali, no momento da brincadeira, eu comecei a conversar com ele. Ele falou, você não conhece a minha mãe, né? Quando a minha mãe chora, eu choro. Quando ela fica triste, eu fico triste. Então, hoje, ela estava chorando. Então, eu vim pra cá chorando também. E hoje vai ser um dia muito triste pra mim. E aí, eu fui conhecer a história da mãe. Ela estava com processo de depressão, tomando medicamentos. Então, o que eu quero dizer para os pais é um alerta. A sua emoção é a emoção do seu filho. Aquilo que você sente, o seu filho sente também. Então, nós precisamos filtrar. Seu filho não é seu amigo e nem é seu terapeuta. E nem é o seu conselheiro. Filho, você viu o que o papai fez com a mamãe? O que você acha disso? Não. Filho, liga pro seu pai, pergunta se ele tá chegando. Que seu pai é muito enrolado. Você pinta o seu pai, você pinta o pai e a mãe pro filho, entende? Sim. Sou eu que mostro pro meu filho quem é aquela pessoa, aquela figura. E aquilo que eu quero inserir na vida do meu filho, o que eu preciso inserir até 12 anos, eu preciso falar. Fala, até que se torne. Ariana, qual que é o segredo para ter a grande paciência no dia? Faça todos os dias a mesma coisa, como se fosse a primeira vez. Se é o pão nosso de cada dia, é o pão nosso de cada dia. Nós precisamos reverenciar aquilo que Deus entrega durante o dia. Deguste, desfrute, saia da vida automática. Tem coisa que você fecha o olho, você abre, você fala, como eu cheguei aqui? O carro me trouxe. Eu não sei nem que sinal que eu passei, por onde eu virei. Porque a vida já está no piloto automático. E quando isso chega no piloto automático, tudo perde sentido. Sim. Quando você olha, já é meia-noite, você fecha o olho, já é 8 horas. E você olha de novo, já é meia-noite. Que é isso? Que vida louca que é essa? Aí você fala assim, Deus, meu Deus, os dias estão diminuindo. Não. Atividade demais. Cessa um pouco de atividade. Tome um bom café. Olha nos olhos do teu filho. Sabe um exercício prático que eu costumo fazer onde eu vou, nas palestras? Agradecer aquela pessoa que está ao seu lado por 2 minutos sem falar nada. Só olhando nos olhos. Acabei de te falar uma coisa, Renan, olhando nos teus olhos. E é sobre isso, é conectar aqui, ó. Mas as pessoas, elas estão num nível de ansiedade tão grande que elas têm necessidade de falar, eu sou ansiosa. Eu falei, não, você não é. Você está. É um estado. E tudo que é estado pode ser modificado. Sim. E a nossa vida pode se tornar melhor dentro dos nossos lares, como pais e filhos. Ariana, qual que é o segredo de tudo isso? Às vezes é você desligar a TV, soltar o celular, largar o tablet, soltar o videogame, jogar um lençol no meio da grama, colocar ali algumas guloseimas, alguns alimentos, contar a história, deitar no chão, olhar o céu, contemplar a natureza. Qual foi a última vez que, de repente, seu filho viu uma borboleta? Ou foi ao zoológico? Ou simplesmente correu no meio do parque, sentiu o cheiro da grama, contemplou o bom perfume de Cristo, as fragrâncias das flores. Nós precisamos resgatar tudo isso. A natureza fala quem somos nós. Olha que incrível. Quando eu ouvi isso, eu achei isso extraordinário. O sol e a lua, ok? O sol, ele vem, ele nasce, ele se ergue, ele tem o próprio brilho, ele ali ilumina. Ele não quer saber a opinião de ninguém, se você falou que ele tá forte, se ele tá fraco, se ele apareceu, se ele não apareceu, se ele ficou atrás da nuvem ou não. Ele tá lá. E a lua, no momento certo, então ela vai. O que acontece com o sol? Ele desce. A lua não fala, ei, tô chegando, dá pra você descer daí, sai daí, ó, que agora é a minha vez. Não. O sol sobe, a lua desce. A lua sobe, o sol desce. Olha o que acontece aqui, gente. Reverência. Sim. O sol e a lua reverenciam a Deus. Eles obedecem à voz de Deus. Por que a gente insiste em querer guiar a nossa própria vida? Aprendemos com a natureza. Não é fantástico isso? Sim. Meu Deus, o dia que eu parei para pensar, a obediência. Porque se a água escuta a voz de Deus e obedece, quem sou eu para não escutar e obedecer? Não é? E a gente precisa entender o que a natureza está falando. Renan, olhando para você, me fez lembrar um momento que eu estava sentada debaixo de uma árvore, um pingo de ouro. E ali eu peguei uma Bíblia, pus a minha mão e falei, pai, se o senhor não falar comigo, eu vou morrer. Não no sentido literal, tá, gente? Mas naquele instante eu abri, eu fiz uma leitura em Oséias 2, e lá falava assim, te tirarei das festas de lua nova.
te conduzirei para o deserto. Mas ali falarei ao seu coração, não me chamarás mais de meu Baal, e sim meu Deus, meu Senhor, meu marido. E naquela hora eu chorei copiosamente, sem entender muito. E eu falei, pai, o que diz isso? Aí eu olhei assim do lado, tinha uma carreira de formigas, mas grandes. Quem manda essas formigas trabalhar? Me fala, Renan. Se o Xande não te ligar, você vem pra cá? Não vem, né? E ali eu vi aquela carreira de formigas e eu comecei a falar com elas. Mas alguém fala com os animais? Gente, por favor, põe aí. Eu, por favor. Eu falo no oculto. E ali eu olhei e eu falei, formigas, pra onde vocês querem ir? Porque elas carregam até 10 mais vezes o peso delas, né? Sim. A folha e tudo mais, aquela coisa mais linda, verdinha. Aquela carreira de formigas e eu olhando, chorando e olhando. Falei, aonde vocês querem ir? Me fala. Se vocês me falarem, eu levo vocês. Porque se eu pegar um monte de vocês, eu dou 10 passos, eu vou economizar quanto tempo de vocês? E ali, naquele momento, eu me calei e eu escutei a voz. Assim sou eu. Me fala. Aonde você quer ir? Eu te pego com as minhas mãos e te conduzirei. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu disse, pai, é o Senhor mesmo falando comigo? Porque às vezes nós duvidamos que é Deus quem fala. Sim. Então tudo que vem de bom, tudo que é de bem, vem dele, porque de nós não viria tudo isso. São pérolas que ele lança para as nossas vidas. E ele disse, né? Como diz em Jeremias, eu é que sei os pensamentos de bem que tenho ao vosso respeito. Pensamentos de te causar, não danos, mas de te fazer prosperar, crescer, avançar. Então lá no meio da tempestade eu lembro dessas palavras, sabe? Que me diz que ele é que sabe os pensamentos de bem que ele tem ao meu respeito. Eu disse, pai, continue revelando a mim. Porque hoje eu entendo o que diz as tuas escrituras. Quando ele fala que nada vai me separar de ti. Que o meu amor não vai afastar de ti. É quando você está se banhando na lama. Essa semana eu estava voltando no carro. E ali eu falei, pai, meu Deus, eu me sinto tão suja. Parece que quanto mais eu busco o Senhor, mais eu me sinto longe. No sentido de poder dialogar. Sim. Olhar nos teus olhos. Deitar no seu colo. Porque eu peço colo para Deus, Ale. Você pede? Com certeza. Eu peço. Pai, deixa eu É deitar aquela no seu coisa colo. de você chegar ali no fim do dia, Senhor, vamos conversar? Senta aqui do meu lado. Bem isso. É a hora do nosso eu diálogo. sou a doida da cadeira. Eu puxo 2 cadeiras. Aí eu falo, pai, senta comigo, eu sento de cá e bora conversar. Isso. Você também é o doido da cadeira? Desse jeito. Então quando você ainda pega, dá uma rodada ali na cama, né? E ali naquele momento eu falei, pai, eu me sinto como o filho pródigo. E eu me sinto com aquele cheiro dos porcos. Porque às vezes tantas pessoas vêm e nos procuram, sabe? Você fala, o que eu tenho para entregar para essa pessoa? Quando eu termino os meus atendimentos no final da noite e fecho a porta do meu consultório, as lágrimas vêm e eu falo, pai, nenhuma dessas histórias eu consigo mudar com técnicas, com ferramentas, com muito estudar, com dois cursos, especializações. Não é sobre certificações, é sobre aquilo que ele responde através da presença dele. Eu falo, pai, eu entrego todas no teu caminho. O senhor pode fazer alguma coisa lá agora e visitá-los, porque eu preciso da sua ação, porque até aqui foi onde eu consegui. E ali é algo tão lindo, sabe? Porque eu sinto ele acolhendo as famílias. Eu digo que o meu consultório é um laboratório de vidas, de almas. E eu acolho de 3 a 70 anos. Então, as pessoas falam assim, achei bonitinho, uma criança disse, Tiare, qual foi a menor criança que você já atendeu? Eu falei, olha, já teve criança aí que eu ensinei até a pegar bico aí, porque a mãe disse que o menino estava pegando bico e a Tiare foi lá e pediu a ajuda de Deus e tudo mais, ali com 2 anos e meio, 3 anos. E a maior? Falei, 70. Falou, uau, que demais! Então, vem todas essas pessoas aqui. Eu falei, vem. E ali eu me lembrando do meu movimento no carro, e o Senhor disse, filha, eu vou te revelar então algo. Vou te contar o que eu faço com os meus filhos. Sabe esse cheiro que às vezes vocês sentem? Que é um cheiro que parece que não me agrada. E vocês falam, Deus, quando vocês falam isso, eu vou lá imediatamente. Coloco a minha mão e puxo. Só que quando eu tiro do poço, quando eu tiro da lama, eu automaticamente derramo a minha fragrância e a minha essência. Eu purifico com a minha presença e com o meu sangue. E naquele momento vocês já estão prontos. Vá e fale.
Falei, uau, entendi. Não é sobre mim. É isso, gente. É sobre ele. Hoje o podcast tá assim, gente, sabe? Naquela vibe que, por nós, eu acho que a gente só ficava ouvindo, né, Renan? Hoje eu tô aqui, tô mais Hoje eu tô assim, viajando. Tô viajando, literalmente. cada coisa mais forte que a outra. Porque são experiências, são relatos, assim, muito fortes e que falam muito ao nosso coração, Sim. né? Porque é o que a gente fala, às vezes é muito mais do que a gente escolher um convidado. E sim, são pessoas que têm histórias, experiências que podem também mudar não Isso. só você aí de casa, mas também a nós dois, né? É o que a gente costuma. Na verdade, eu costumo fazer isso até na igreja mesmo, né? Antes de cantar um hino, antes de ler uma palavra, aquilo tem que tocar a gente. Tem que tocar a gente. Então, quando a gente chama um convidado, até porque quando tem convidado aqui que não é a gente que escolhe, é Deus fala assim, ó, essa aqui está livre, né? Então, O é o mais momento. incrível é isso. É o momento. Então, nós estamos aqui, então nós estamos recebendo neste momento. E as pessoas que estão em casa também vão receber. A gente já tem, do primeiro episódio, eu vi um relato lindo lá. Eu acho que o tio Xande me mandou. Acho que a gente podia até ler, né? Você acha? Pode procurar. Deixa eu aí. achar aqui. E foi maravilhoso. Porque e aquilo tocou a gente aqui Sim. enquanto a gente estava gravando. Que a pessoa disse assim que ela também estava passando pelo momento delicado, né? E como Deus fala da maneira que ele quer, né? Porque para ele resolver um problema simples, como a solução daquela criança, que o tio Abdi, né, testemunhou, né? Que quando... E que Deus estava resolvendo. E assim, ela também estava passando pelo momento difícil. E que naquele momento em que ela ouviu, edificou muito a sua vida. E é como a Ariana estava falando. Hoje em dia, as pessoas têm ficado tanto no automático que ela tem perdido essa conexão. E a gente precisa resgatar essas conexões. Então, pai, mãe, às vezes é preciso, sabe, você tirar aquele momento. Às vezes o seu filho tá ali de tudo só para poder ter um pouco da sua atenção. É sair ali daquele automático, da rotina. Porque a gente precisa cativar mais o amor, né? A gente precisa cativar mais o outro, tá ali do seu lado, perto. As amizades, os laços, e às vezes largar um pouco tanto do celular. Porque as pessoas têm perdido tanto tempo, eu sempre falo isso nas minhas ministrações. Às vezes as pessoas, os pais, têm deixado seus filhos perder tanto tempo em redes sociais, ficando ali cada vez mais. Ou não, menino, você tá dando trabalho demais, fica aqui no celular agora, vamos assistir um videozinho, vamos jogar. Isso às vezes até mesmo na igreja, né, a gente percebe. Para poder achar que o filho tá dando trabalho demais, sendo que às vezes a criança quer apenas uma atenção. E ali naquele momento, é o momento que você tem a oportunidade de conversar, de ensinar, e ensinar para ela a também a amar aquilo que você tá fazendo, né? Até porque tem pais que falam assim, por que meu filho é tão prestativo com as pessoas? Lá na casa, foi na casa de fulano lá, que é uma amiguinha, a mãe dele falou assim, nossa, lá em casa ele lavou vasilha, lá em casa ele limpou, Sim. né? Lá em casa ele comeu tão bem, mas lá na minha casa ele não come tão bem, às vezes não quer nem comer. Se eu peço para fazer algum serviço, ele já reclama. Mas é isso, é a falta de conexão, né? Falta aquela conexão da família. No episódio passado, gente, eu sempre volto nos episódios porque tudo tem conexão. No episódio passado a gente falou, falta mesa. Falta sentar na mesa, falta conversar. Então, tá muito, tipo assim, tá me atrapalhando. Minha criança tá me atrapalhando. Acaba criando ali uma barreira. Ele que se resolve ali, mas eu não pode me atrapalhar. Do que? Olha, o que você tá precisando? Você tá precisando de alguma coisa? Vamos conversar? Vamos desligar todos os aparelhos aqui de casa. Vamos desligar a energia daqui de casa. Vamos ver como é que é ficar no escuro. E vamos conversar, não é? Sim. Não tô precisando dessa conexão de pai, filho, família mesmo. E é aquela coisa que nem eu sempre costumo falar pro Renan também, que é algo que eu faço. A gente tem que parar a observar os mínimos detalhes. Sim. Os mínimos detalhes são muito importantes. É aquilo que eu também ouvi esses dias. Aquilo que para você é óbvio, o óbvio ele precisa ser dito e precisa ser feito. A gente precisa ir lá e se posicionar, porque é que nem eu também, nas minhas ministrações, eu sempre tenho falado pros pais. Você é o maior pastor que tem na sua casa sobre a vida do teu filho. E eu e você, principalmente você, tem que tomar, né, uma posição ali. Porque às vezes é muito fácil depois a gente querer depositar responsabilidades na sociedade, em cargos políticos, em pessoas que poderiam... Foi culpa da pessoa, sendo que às vezes começa ali no mínimo detalhe, né? Que é uma atitude que a gente poderia ter feito de diferente em casa para poder valorizar aquele momento, para mudar a vida daquela criança. E então a gente recebe muitas crianças que estão passando por isso.
nas igrejas. Sim. Quando a gente está dentro da sala de aula ali com as crianças numa sala Os relatos, na, né? na EBD, a E gente às vezes percebe é que nem- o que aquela criança está passando, né? É Então, o incrível que às vezes a gente vai ministrando ali, naquele ritmo da ministração, você já percebe no olhar da criança Sim. o quanto ela tem precisado de um abraço, que às vezes ela não tem tido em casa. isso. E aí vem a tia Ari para falar com uma criança, porque não é só também um pai ali, ó, pai, você tem que aprender isso também, porque também a criança precisa, porque eu já recebi isso dos meus pais, já recebi toda a energia ali, a carga pesada ali dos meus pais, falando do que eu tenho que fazer, porque eu não posso chegar perto, e agora eu já estou com aquilo, essa carga já está em mim, Sim. né? Então, agora meus pais precisam escutar, mas eu também preciso escutar. Então, entra a tia Ari pra falando com as crianças, né? E aí vem aquela coisa que é lindo, que nem eu admiro do trabalho seu e de tantos outros profissionais também, que é entender, parar, ouvir a criança e entender também o lado dela, porque é importante. Então, eu queria te perguntar pra você, como que é esse lado, o atendimento seu com as crianças? Eu costumo dizer que para qualquer pergunta que a criança fizer, a melhor resposta é aquela dada em amor. Quando uma criança ela chega até você, ela está buscando uma referência. E ali naquele momento, quando eu digo, vai para lá, você me atrapalha. Agora não. Lá na adolescência, o pai vai tentar resgatar isso. E ele vai dizer, pai, vai para lá, agora não. Porque tudo que eu queria era que você tivesse se importado comigo lá na infância. Hoje, eu já tenho as minhas convicções, eu já tenho as minhas influências e eu não preciso mais de você. Sabe o que é mais triste? Você ouvir de uma criança de 6 anos. Eu disse assim, o que você gostaria que acontecesse na sua vida que te faria muito feliz esse ano? Ela disse, você sabe, né, tia Ari, que Deus pode todas as coisas? Eu disse, sim, pode. Então, eu gostaria que Deus levasse meu pai para bem longe de mim, para eu nunca mais vê-lo. Então, assim, que conexão que é essa que nós estamos gerando na Terra? Uma conexão onde o pai bate na mãe e o filho presencia? Uma conexão onde eu grito, eu sou autoritário e ali eu não demonstro o meu lado paterno. Porque a paternidade vai além de instruções. A paternidade, ele vai para você gerar e deixar um legado na Terra. Então, quando você não estiver presente, o que você gostaria que o seu filho dissesse sobre você? E como mãe, o que você gostaria que o seu filho dissesse sobre você? Eu tenho 43 anos. Vou fazer 44 dia 28 de novembro. E eu ainda não tenho filhos naturais. E hoje eu estou em processo de reconstrução da minha vida. E tudo novo, tudo está acontecendo. Mas eu sigo acreditando. E às vezes as pessoas falam assim, mas como você tem autoridade para ministrar na vida de crianças? Como você faz conferências de famílias? Você não tem nem filhos para falar sobre isso. E naquele instante, lá atrás, não agora, porque eu tenho convicção do que eu faço hoje. Mas talvez você precise ouvir isso. Você que não entendeu ainda que as coisas que ele pode fazer na sua vida não é pelo que você passa, nem por suas circunstâncias. É por aquilo que ele diz e que é uma verdade que vem dele. Então nada me para, a não ser ele. Se ele falar para, eu paro. E olha que tem hora que ele tem que falar, vai na minha frente não. Mas o que eu quero dizer é que naquele instante, eu dobrei os meus joelhos há 15 anos atrás, pelo menos. E perguntei, pai, com que autoridade eu irei? Como que eu vou falar de crianças para pais? E ele falou, filha, eu vou te contar algo. Quando eu fiz o mundo, eu fiz para que fosse perfeito. Criei homem e criei mulher. Criei Adão e criei Eva. Em algum momento ali, a Eva pegou a frutinha lá, né? Deu uma prosa lá com quem não deveria, conversou, se distraiu. Adão com certeza estava distraído também, porque a mulher não estava do lado dele. Então fica a dica aí, homens. Cuida das suas esposas. E ali, naquele instante, ela foi, ofereceu, ele comeu e tudo mais. E aí, enquanto eu falava com Deus, ele disse, mas eu não quero falar da Eva, filha. Porque muitas mulheres falam assim, se eu pegar a Eva lá no céu, olha as dores que a gente sente, olha o que acontece com a gente, culpa da Eva. Olha o que Deus falou comigo, ao meu coração. Ele disse, eu não quero falar da Eva hoje porque a Eva te representa. Todas as vezes que você me desobedece, ela te representa. E eu, Mas hoje eu quero falar para você, filha, que eu criei o mundo para que fosse perfeito. Satanás achou que tinha me vencido. E naquele instante, ele achou que o mundo era todo dele.
Porque afinal os meus filhos saíram do paraíso, o que restava então? Quem ia desfrutar de tudo isso? E ele falou, naquele momento que ele achou que tinha me vencido, depois e somente depois, eu enviei o meu filho Jesus na terra. Então você vai, e vai no meu nome, porque a autoridade de uma mãe não está em ter filhos. Senão todas as mães que tivessem seus filhos teriam autoridade sobre eles. Mas a autoridade de uma mulher sobre os seus filhos e de um pai sobre os seus filhos está em conhecer a figura de Cristo numa pessoa, a saber, Jesus Cristo. Então você vai, eu te ensinarei a ser mãe antes mesmo de ter filhos. Depois eu enviarei os teus filhos. Então, eu entendi que eu precisava levar esses ensinamentos para todas as famílias. Né? Não é só sobre teoria, porque eu as amo de verdade e elas sentem isso. As crianças e os adolescentes se importam com aqueles que se importam com eles. E muitos deles falam, eu vi um olhar materno que eu não vejo na minha mãe, Tiare. Você podia ser a minha mãe, porque a minha mãe só grita e me bate. Você me ensinou o porquê eu não podia fazer isso. Então, às vezes a gente para pensar e fala assim, nossa, a minha história, o que Deus vai fazer da bagunça que virou a minha história? Só que ele é um especialista em protagonizar a sua história e a sua vida e levar a vida para a vida de muitas vidas. Então, eu creio que levar ao coração das crianças essa instrução vai fazê-los se tornar vencedores o quanto antes. E entender que eles podem abraçar os seus amigos ao invés de puxar os seus tapetes e dizer que eles são os melhores. Eu digo que na vida a gente não ganha e não perde. A gente ganha ou aprende. É um aprendizado, a vida é um aprendizado. A gente escuta tanto, né, Lê? A vida é um sopro, a vida é única. E de fato é. Então o que você está fazendo do sopro que está vindo sobre você? O que você está vendo da vida que foi te entregue? Você vai ficar discutindo com essa pessoa ou você vai amar essa pessoa? Porque se você ficar odiando quem está do seu lado, você não vai ter tempo para amá-la. E eu sigo acreditando nas pessoas e na transformação, mas tem uma coisa. As pessoas precisam querer. Porque é livre-arbítrio. A salvação é livre-arbítrio. A sua vida não vai ser livre-arbítrio? Todos os dias nós temos escolhas. E não é uma questão da vida ser difícil ou fácil. A vida é um processo. E a questão é não pare. Prossiga. Você não tem que importar com quem é mais rápido. Se você precisa de um tempo maior para concluir. Às vezes nós lidamos com casas que têm 3, 4 filhos e falaria, esse aqui, olha, age dessa forma. Esse aqui eu tenho que falar 3 vezes, aquele dali nem falando 10 vezes vai resolver. Não desista. Porque ele não desistiu de nós. E até o último fôlego nós podemos ensinar, nós podemos orquestrar uma vida diferente na vida das crianças. É sobre a maestria de Deus na terra, é sobre um olhar acolhedor, é sobre você mostrar para ele que ele é muito mais do que ele pode entregar. Sabia de uma coisa que as crianças não sabem, que elas têm potenciais? Aliás, elas não sabem nem o que é característica e o que é qualidade. Um bebê quando nasce, quando a mãe coloca aqui para amamentar, ele não dá um beijinho, ele morde o peito da mãe. Quem ensinou para ele morder? Ele podia dar um beijinho. Mamãe, obrigada. Mas não é assim. Então, desde o nosso nascimento, nós precisamos ser moldados e precisamos ser cuidados. E eu amo a vida. Às vezes as pessoas falam assim, Eriana, mas tem coisas que são tão difíceis que às vezes você passa, mas eu escolhi sorrir para a vida. Eu não escolhi entregar as minhas pitangas e as minhas amorinhas, sabe, amassadas. Eu escolhi entregar o que eu tenho de melhor. E eu vou fazer isso enquanto eu puder. E eu vou instruir. E eu disse pro pai, agora mesmo, no meio da tribulação, no meio da tempestade, agora mesmo eu vou para as águas profundas e eu vou mergulhar. Então o Senhor me revela, então, de fato, o que o Senhor tem para mim. Aí ele vai falar assim, agora eu vou te mostrar a minha graça. Agora eu vou mostrar o que eu posso fazer através de você. E é para as famílias que ele quer falar nesse dia em especial, viu? Não sei exatamente a hora que você vai ouvir, mas eu quero te falar que essa é a hora que ele te encontrou. E que você pode ser transformado por esse amor. E que você pode ser, de fato, entendida como a mãe perfeita para o filho que você tem. Como um pai perfeito para o filho que você tem. Não se preocupe. No meio do processo que a gente vai tropeçando e vai se levantando e vai se ajudando. Sabe? Me conta aí, qual vida que é perfeita? Qual é a família redondinha? Redondinha. Então, é muito bom poder ensinar, instruir, ajudar.
E essas experiências que eu estou tendo dentro do meu consultório me dá uma bagagem suficiente para mostrar que não é uma teoria que eu estou lendo, é o que eu estou vivendo. Eu pontuei aqui algumas coisas, não sei se vocês querem perguntar algo, fala aí, gente. Não, pode ir. continuar. Então vamos lá. Eu vou ser bem diretiva, enquanto nós estávamos conversando aqui no nosso diálogo aqui do céu. Veja bem, eu lido com situações onde, por exemplo, as crianças e adolescentes falam com seus pais pelo WhatsApp. Ok? Dentro do mesmo ambiente, falando pelo WhatsApp. Oi, mãe, tudo bem? Então, mãe, não vou sair daqui, não tô me sentindo muito bem, tá? Vou ficar por aqui hoje. Só que aí a mãe não vai visitar o filho no quarto e o filho tá lá se cortando. Porque ele tá com uma dor, ele não tá sabendo se expressar, a vida dele acabou, ele não sabe que a roda da vida dele tem várias áreas e que talvez só é uma porçãozinha que não tá legal. Aí é onde entra o trabalho de treinadoras das emoções, das oficinas, porque a gente precisa ensinar que a vida são várias áreas. Finanças, escola, amizade, pai, mãe, madrasta, sabe? Sonhos, realizações, tecnologia, são várias. E a criança precisa conhecer quais são as áreas que rodam na vida dela, para que isso gire, para que não paralise. Então, a gente precisa estreitar isso, sair do WhatsApp e ir para a conexão olho a olho, tete a tete. É olhando que a gente se entende. Os olhos revelam o coração da pessoa. Eu tenho dons. As crianças têm dons. Você tem dom. Todos nós temos. O que a gente está fazendo disso? Então, a gente precisa ativar isso e cuidado, viu? Seu filho não precisa de WhatsApp. Seu filho precisa de conexão de pessoas. Ele precisa de socialização. O que o menino de 8 anos quer com WhatsApp, gente? Me ajuda. Eu, com 20, não tinha WhatsApp. E vivi muito bem sem isso. Segunda coisa. Eles estão comunicando com coleguinhas virtuais. Sim. Aí não se abre dentro dos lares. Mas o colega lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, que fala que tem 16, 15, 14, a gente não sabe, coloca uma foto ali, começa a conversar. E ele, sabe o que acontece, Xande? Muitas vezes eles falam assim, ai, hoje eu acordei tão mal. E aí, porque eu quero me sentir inserido no grupo, o que eu falo? Acordei super bem? Claro que não. Ah, eu também acordei mal. Ah, eu tô triste, eu também tô triste. Ah, acabei de tomar um medicamento. Qual que é? Eu acho que vou pedir pra minha mãe. Não, eu acho que eu consigo. E aí começa um processo de depressão dentro daquele grupo, que tá todo mundo quase no final do dia se matando. Isso é sério. Crianças hoje falando em suicídio. Eu atuei numa escola que durante um ano, 4 crianças falaram que queriam se matar. Crianças de 7 anos, 9, 10, 12. Sabe, que tem dificuldade de falar, mas se expressa através da escrita. Não sei, descubra a linguagem do teu filho. O importante é você falar com ele e não deixar que isso aconteça. Terceira coisa, eles precisam encontrar as respostas dentro das suas casas. Por quê? Se ele pergunta e você inibe... Não vou falar sobre sexo com meu filho, não. Só tem 12 anos. Deixa eu te contar, ele tá fazendo isso lá fora. Ele só quer saber, só tirar sua dúvida. Ele quer saber se você sabe que ele já sabe. É muito mais forte isso. Ai, Ariana, mas os filhos a gente leva pra igreja. Deixa eu te contar, eu tô atendendo filhos de dentro da igreja. São os filhos de dentro da igreja mesmo que tá precisando de instrução. Por quê? Porque a escola tá aí aberta, a sociedade tá aí, a praça, é tudo ar livre. Então você mostra aquilo que de fato foi ensinado, é no momento do rush ali. É no momento que ele precisa dizer não para algumas necessidades da sociedade que impõem. E eles acham o máximo. Meu filho tem namorada com 8 anos, 9 anos. O menino virou para mim e falou assim, Tiari, trouxe uma surpresa hoje para a senhora. Falei, o que foi? Estou namorando. 8 anos. Falei, mesmo? Namorando? Me conta um pouco mais sobre isso. Eu não falei, criança não faz isso, menina. Você devia brincar. Vai brincar de boneca, vai brincar de carrinho, vai brincar de pula-pula. Não. Eu disse pra ele, me conta mais sobre isso. Aí sabe o que ele falou pra mim? Renan, você não sabe o que é namorar na sua idade? Nossa. Falei, na minha idade eu sei, eu queria saber na sua. Eu não me lembro de ter feito isso na sua idade. Eu me lembro de divertir, brincar, conversar, pisar na areia, escorregar, ir ao parque. Eu me lembro disso, mas você pode me contar? Não, mas sabe o que é? É porque o meu pai falou que eu podia. E ele me ensinou como é que beija na boca. E aí, eu não vou nem prolongar na história. Mas o que eu quero te dizer é cuidado com valores e princípios. Às vezes, os pais protegem tanto os filhos dentro da igreja, na escola. Aí, de repente, ele encontra alguém que fala assim, me dá um beijo. E aí? Quer falar alguma coisa, Alê?
É aquela coisa, né, do ensinar lá fora e a gente tem que ensinar a nossa parte, né? Porque o mundo tá aí. E a gente Sim. precisa se posicionar e ensinar o que é certo para as crianças poderem. A gente tem que. É que nem, eu acho incrível quando ela falava, porque é que nem você falou, os nossos episódios estão muito se conectando. Isso que a gente acabou de falar, basicamente a gente também falou de mais de uma outra forma. Sim. E agora você veio com uma forma assim mais profunda, né, Isso. Renan? E é que nem você falou, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa ir lá e fazer o nosso papel. Até uma coisa que eu queria te perguntar, assim, na sua visão, como seria esse papel da igreja? No educar ali, no instruir a criança, né? Ótimo. Vamos instruir os pais primeiro? É. Isso. A instrução é de cima para baixo. Às vezes fala assim, Ari, meu filho não tá bem, meu filho não tá dormindo, o meu filho tá brigando, tá gritando e tá desobedecendo. Ok. Aí a gente acolhe toda a história e depois eu vou mais profundo. Eu digo, me diga como está a sua relação com seu esposo. Não, a gente se separou. Me diga o que ele ouve nas manhãs. Muita gritaria. Lá em casa todo mundo grita. Me diga o que ele assiste. Série comigo à noite. Que eu tô só. Me diga com quem ele dorme. Dorme comigo. Não no quarto. Vem insegurança. Adultização da criança. Vem momentos que ele não está preparado. Com ações que ele não está pronto para tomar. Então, assim, a gente se vê uma criança onde ele está definindo o futuro do pai e da mãe. Hoje eu não quero ir para sua casa, pai. Mãe, hoje eu não quero ir para sua casa. Aí quer ir para casa da vovó. Aí sobra pra vovó, né? Porque, vamos combinar, gente, casa de vó pra brigar, que vó que briga. Ela quer acolher, ela quer fazer tudo que o pai e a mãe não fez. O que faltou. O que faltou. Então, o papel da igreja é instruir lá em cima. Porque se a gente vai na fonte, desce gostoso. Vai regulando tudo, sabe? Então, assim, meu filho tá gritando, não grite. Uma mãe disse assim, Ari, me ajuda aí, porque essa menina tá xingando. Aí sabe o que ela disse na frente da mãe? Mãe, então tudo que eu aprendi hoje na hora que terminou a sessão. Mãe, tudo que eu aprendi hoje, a senhora precisa ouvir também. Marca uma sessão com a tia Ari. Porque a senhora tá xingando no trânsito e não pode. Então, pra eu parar de xingar, a senhora tem que parar de xingar no trânsito também. A mãe não sabia o que fazia, né? Ela virou a prima do tatu. Escondeu debaixo da terra. Então, assim, e eu não tô ali pra julgar, sabe? Ela poderia falar assim, nossa, Ari, o que você vai pensar? Não, eu falei assim, eu entendo. Nossa, seria muito bom mesmo poder te ouvir a sua história e poder te ajudar. Se você me permitir, vai ser um prazer. Ela falou, não, então vamos marcar. E ali nós marcamos, conversamos. É um processo de cura. Sim. Sabe por quê? Quando eu chego na minha descendência, eu trago toda a minha bagagem lá de trás. Então, o meu avô fez isso com o pai, Isso que é fez muito isso sério, comigo. E aí eu vou trazendo. Só que Porque lá atrás. muitos pais têm depositado essa bagagem em cima dos seus filhos, né? Sim. E aí eu te pergunto, qual é a vestimenta que hoje eles precisam? É a do passado ou é a que nós estamos construindo hoje? Porque eu posso justificar e falar, eu só entrego o que eu tenho. Ah, então o que você está fazendo para buscar coisas novas, então? Porque o que você tem não é o suficiente. O seu ótimo não chega nem a ser o bom que o seu filho precisa. Então, não adianta falar que eu estou dando o meu melhor. Faça. Mas faça com construções e desraigando de algumas coisas. Vai ter coisas e memórias que nós vamos ter que acessar, mas nós vamos ter que acessar para trazer uma cura e para trazer uma direção. Mas não mais para me justificar com a minha ausência daquilo que eu estou fazendo. É muito mais sério. É muito mais profundo. Eu vou continuando aqui. A quarta coisa que eu queria falar é sobre esse poder do elogio. A liberdade para você fazer isso em casa. Nós não elogiamos mais o que os outros fazem ao nosso lado. Então, porque o meu pai não me elogiou no passado, eu não consigo transferir a minha paternidade para o meu filho. Eu fiquei na cola de um pai quase 7 meses, atendendo o filho. Falei, uma hora eu trago esse pai aqui, eu não vou desistir. E a mãe, desiste, porque eu já desisti. Eu falei, eu não desisto, porque eu sei da importância na vida do filho, eu não vou desistir. E eu mandava foto pro pai, eu mandava mini vídeos, eu queria trazer ele pra pertinho. Até que um dia, chegou o grande dia e falou, eu vou. E eu fui fazer uma ferramenta com criança, na abordagem da criança, que é tudo muito lúdico o que eu faço. E naquele momento que o pai foi fazer com o filho, na hora que ele foi tentar fazer a atividade, a lágrima caiu.
E ali eu só coloquei a minha mão assim. Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, não consigo fazer. E o filho dele de frente, falando baixinho comigo. Eu falei, eu entendi. Eu falei, vamos marcar só nós dois agora? Ele falou, vamos. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, é meu pai. Eu falei, eu sei que é seu pai. Mas seu pai te amou com o melhor do amor que ele tinha. Você é 50% do seu pai. E você é 50% da sua mãe. Só seja grato. Não exija o que ele não pôde te entregar. Não exija a atenção que ele não pôde te dar. Não exija aquela visita à escola que ele não sabia nem que ano você estava. Não exija mais isso. Ele te deu o que ele tinha de melhor à sua vida. Ali ele chorou na frente do filho. Eu falei, tá tudo bem. E ele virou e falou, papai, você tá chorando? Ele falou, tô, filho, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Homens choram. Sim. Os homens precisam saber isso e acolher isso no outro. Homem tem que ser forte o tempo todo. Não, mas Deus mandou lágrima pro homem também. Arrependimento. E uma das coisas que traz vida na família é o perdão. É o se perdoar. É a conversa que tem um com o outro. Então, quando ele entendeu esse processo que eu posso liberar a vida do meu pai e da minha mãe e eu posso ser e me tornar o pai que o meu filho precisa, veio respirar. Aí é nesse momento que Jesus fala, águas parem. Aí vem a calmaria. Você quer ter paz no seu lar? Vai ter caos. Esteja preparado. Mas para você receber com muito mais autoridade no falar, você vai precisar passar pelo deserto. E é no deserto que nós somos aperfeiçoados. E as famílias é um processo de aperfeiçoamento nas nossas vidas. É olhando um para o outro que a gente se entende como ser humano. Eu digo que quando dois seres humanos se encontram, não é sobre ter, é sobre ser. São só sobre dois seres humanos que têm necessidades de ouvir, ser ouvido, de amar, ser amado. E nós precisamos ser mais ser humanos, né? Ser humanos. Nós precisamos voltar a isso. E eu estou de frente com dois seres humanos incríveis aqui. E eu quero dizer para vocês que Deus ele vai fazer algo muito grande através da vida de vocês e já está fazendo. Pessoas vão se conectar a esse propósito e entender que homens estão à frente também de trabalhos de crianças. Mas homens que vão gerar referência na vida dessas crianças. O que eu ouço de adolescentes é, olha só, o que você me diz sobre sua mãe? Não, o que você me diz sobre o seu pai? O meu pai é engraçado, o meu pai é divertido, o meu pai é um amigão pra mim. E sobre a sua mãe? Minha mãe é forte, tudo que põe na mão dela, ela resolve. Meu Deus. Entendeu? Sim. O homem é divertido e a mãe que é a forte. Então, mulheres, reposicionem nos seus lares. Mulheres precisam ser as mulheres que Jesus criou lá atrás. Ser amada, ser cuidada. Porque se a criança vê o pai tratando bem a esposa, ele vai tratar as mulheres também. Eu digo muito para as meninas que vão até mim, eu digo, você tem a unção da primeira dama. Nós somos a primeira dama em Cristo. E ela chegou na escola e falou, olha, coleguinha, você não deve me empurrar mais não, viu? Não tá vendo aqui uma primeira dama? Você precisa me tratar como uma primeira dama. Me respeite, não sabe nem ser elegante. Então é maravilhoso poder ensinar isso, poder viver isso. Mais do que ensinar é viver. A gente contei aqui, né, Renan? A gente segura assim um pouquinho a lágrima, né? Continua seus pontos aí. Hã? Continua os pontos que eu tava falando. Sim. E aí? Então, estávamos falando sobre o processo aqui do elogio, das palavras de elogio aqui. E eu vou chegar a um que é maravilhoso. O poder do abraço. Fundamental. Gente, o abraço é curador. Às vezes seu filho chega, sabe assim, ai meu Deus, a minha mãe vai brigar comigo. Ele fala assim, filho, me abraça. Meu pai vai me abraçar, minha mãe vai me abraçar. Você não vai brigar comigo? Não vai me colocar de castigo? Não vai tirar as preferências, né? Os gostos ali? Não, só me abraça. Porque às vezes um estado nervoso de um filho, até mesmo de um pai, tá num abraço. Eu falo para as crianças assim, olha, quando você vê o seu pai ou sua mãe muito nervoso, muito agitado, você só olha bem no olho dela, no olho dele. E você não vai contar que eu te dei essa dica, não. Aí fala assim, me dá um abraço. Você quebra.
quebra. Desmonta. Desmonta. Isso é ser família. Gente, os meninos estão desmontados aqui. Eu vou ficar em silêncio. É porque você vai falando, a gente vai lembrando de momentos, né, Renan? Sim. Isso é como a gente falou, a gente traz pra nossa vida. Então, esse podcast tá sendo como uma aula pra nós. É como se fosse algo assim. É a nossa faculdade aqui. É a nossa faculdade, entende? E é muito sobre essa questão de conexões, que nem Sim. você tem falado. O abraço, ele é fundamental. E a gente fala isso também até em questão de amizades, né? Sim. De pessoas ali próximas que a gente precisa ter também. Porque, então, a gente tem que tomar cuidado com as amizades que as crianças têm feito, né? E ver quem são essas referências para ela. Porque assim como é para nós, é muito importante as amizades que nós temos devido, tipo, às conexões. A gente fala até de nós Isso. também, né? Em questão disso. Porque acaba que a pessoa se conecta e às vezes quer ouvir aquilo e o amigo vai lá e fala. E aí é onde acaba acontecendo essas más influências, né? Verdade. E, como ela falou, né, a questão do elogio já passou daquela fase de se você fez mais que sua obrigação, né? Agora fala assim, nossa, parabéns, você fez isso. Paz, Obrigado. Obrigado, né? Porque é o que tá precisando. Agora a criança vai lá, chega lá, pai, olha o que eu fiz. Onde você fez mais que sua obrigação. Isso aqui você corta um sonho, dependendo do que for, você corta um sonho. Você corta, tipo assim, um trajeto É de um uma balde vida. de água fria. Isso. Então, Isso. o elogio é muito importante. E o abraço, eu acho que é uma das coisas fenomenais, assim. Eu não sou muito de conversar, assim. Mas tem um momento, assim, que eu chego e eu vou pro colo do meu pai. Tenho 23 anos, mas tem um momento, assim, que eu chego. Você vai chegar em casa, eu vou estar deitado no colo do meu pai, só pro meu pai ficar ali me abraçado. A gente não tem muito tempo dentro de casa, porque trabalho, meu pai é pastor, então tem muita correria. Mas o tempo que eu vejo que ele está livre, que eu também, ele tem meu momento, até o momento que eu tô na correria, às vezes bate aquela ansiedade, eu vou ali, eu deito no colo do meu pai um pouquinho, assim, mesmo que sejam uns 2 minutinhos ali, o abraço ali, ou se não, dependendo, eu tô passando assim pela cozinha, minha mãe está na cozinha, que ela passa quase o dia inteiro lá. Eu passo assim, eu abraço minha mãe, ela me abraça tão forte. E era isso que eu estava precisando. Eu estava precisando, mas provavelmente eles também estavam precisando. Então, um abraço, ele é curador, gente. Sabe uma coisa que você falou, Renan, que me fez lembrar aqui? Eu fui atender uma adolescente, na ocasião ela estava com 16 para 17 anos. E ela não conversava com o pai. Ela não tinha nenhuma relação com o pai, ela tinha raiva dele. E eu fui tentar entender, então, qual que era a origem de tudo isso. E interessante que a mãe dela me conheceu através de uma das entrevistas que eu estive na rádio, e ela me ouviu e ela me procurou. Só que eu fiquei pensando, uau, o que eu posso fazer diante dessa história? Uma adolescente que já tinha passado na mão de 5 médicos, e ela estava passando muito mal, ela estava vomitando sangue. Ela não estava conseguindo ir para a escola, ela não estava conseguindo caminhar sozinha. Uma adolescente sem sair do quarto, não estava caminhando, ela desmaiava, vomitava sangue. Então, assim, coisas muito fortes e profundas. E aos médicos não conseguia achar o que era. Até que um dia ela escutou essa entrevista e foi parar no meu consultório. Renan, naquele momento eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer dessa história? Me ajuda. E aí a gente foi lá na origem, conectar com a origem. Quando nós conectamos, o que foi percebido? Que ela estava presa quando ela tinha 4 anos de idade, quando o pai dela não foi na apresentação do Dia dos Pais. Naquele momento, ela travou. Ela se lembrou e ela falou assim, meu pai não me ama. E ela chegou com o desenho que ela fez e mostrou pro pai. Ela falou, meu pai não veio, então eu levo o desenho até ele, tá tudo certo. Só que na hora que ela levou, ele pegou o desenho e falou assim, que porcaria. Tô nem aí pra isso. E jogou. Então, às vezes, nós achamos que são ações assim que não interferem na vida adulta ou na sua adolescência, mas tem muitas vidas que estão trazadas. Fugiu a palavra agora. Que estão travadas. Ó, até travou minha língua. Não vou ficar travada, vou falar. E, por esse motivo, elas não conseguem viver. Foi um processo de cura. E foi um abraço que ela deu no pai dela, que ela nunca tinha abraçado o pai daquele jeito. Eles me falaram. Claro que eu preparei todo o ambiente para que isso acontecesse. Eu conversei com o pai antes, instruí, ouvi. Depois eu fiz a conexão do pai com a adolescente.
Foi algo lindo. E ele pôs a mão nela e ele fazia assim, ó. Sabe, aquilo ali é cura, é o remédio. Uma criança de 12 anos falou assim, Tiara, eu perguntei pra Deus por que eu precisava vir aqui. E ele me contou. Aí eu falei, pergunta ou não? Falei, e o que ele te disse? Ele disse pra eu vir aqui porque eu tava engolindo as minhas emoções. E eu tava vomitando nas pessoas tudo que eu sentia. E que você me ensinaria a lidar com as minhas emoções. Então eu vim. Eu gosto muito da senhora, gosto muito do que a senhora me fala. Eu me sinto muito bem aqui. Mas posso ser sincero? Só uma coisa que eu queria que o meu pai fizesse. Estivesse presente na minha vida. Eu só preciso do meu pai. Eu não preciso de remédio, não preciso de médico, não preciso de nada disso. Eu só queria a presença do meu pai. Então, o que a gente diz nesse podcast, nesse diário de bordo tão especial, que não espere o seu filho gritar por socorro para jogar a boia. Mergulhe com ele em alto mar. Viva o processo. Ajude-o em cada etapa. Mostre para ele que as coisas vão ficar bem, mesmo se naquele instante não saiu como ele queria. Porque saber que o pai tá assim, dizendo vai, se não der certo, só vem. Eu tô aqui para te abraçar e te acolher. Meu pai foi assim. Meu pai, eu sei que ele deu o que ele tinha de melhor. Eu recebi os 50% do meu pai. E eu recebi os 50% da minha mãe. Eu entendi que o que eles tinham de mais valioso era a vida. E foi a vida que eles me deram. E eu resolvi pegar dessa minha vida e transbordar na vida de outros. E ele falava, filha, vai. Se não der certo, papai tá aqui. E até hoje é assim. E é muito bom saber que o pai tá lá esperando. Mesmo sabendo que a gente falha, que a gente vai errar. Sabe? Que a gente não vai conseguir. Porque muitas vezes os pais não instruem ou não estão mais próximos dos filhos com medo do erro. E muitos filhos, com medo de errar, não prosseguem na sua vida escolar, na sua profissão. O medo tá paralisando as vidas e as famílias. E eu quero te dizer, vence esse medo e vai. O medo só vem porque ele tá procurando a coragem. A tristeza só vem porque ela busca a alegria. Então, quando a gente entrega isso, a gente se torna o protagonista da nossa história. Não é frase clichê. É a frase real. Saia do ideal e vá viver o real. Como isso aqui. É sobre. Não é? É sobre. Então, Ariana, a gente fica muito feliz. Foi uma baita aula aqui hoje. Eu me senti como num consultório também, gente. De verdade. Essa foi a nossa terapia. Essa foi a nossa... Exatamente. Todo mundo fala que a gente tem que fazer terapia. Terapia, eu acho que o podcast nos proporcionou a terapia que você fala... Como é que fala? Uma consulta que você tanto fala, amigos que já nos falaram, Sim. né, Renan? Que a gente precisa. Eu acho que o nosso diário de bordo nos proporcionou isso hoje. E a gente fica muito feliz. Vamos ter que marcar outra terapia. Eu também tô achando que eu vou ter que visitar o seu consultório. Ou eu venho aqui, não tem problema não. Então, é isso que eu acho que vai ter que ser. Vamos ter que abrir Parte assim, vamos ter que abrir um bloco assim especial. Uma série. Vai ter uma Mariana. playlist assim no canal, assim, só. Vai ter que ser. E o danado é que o tempo passa rápido demais. É isso que eu achei incrível. Porque a conversa vai fluindo tão boa. E assim tem sido como todos os nossos episódios. A gente vai ouvindo assim tão bem que quando a gente vê assim, meu Deus, já essa hora. Eu acho aquele trem tão importante, aquela palavra. Somos curados para curar. E hoje, essa camiseta aqui, ela é um dos especiais, tipo, dessa, eu acho que, se não me engano, um dos temas dela é esse. Sim. E hoje a gente tá aqui. Tudo coincidência, né? Tudo, né? Como é Deus. Como Deus trabalha. Hoje aqui a gente tá sendo assim. Deus tá usando a tia Ariana pra curar. Pequenos pedaços aqui no tio Xande, pequenos pedaços aqui no tio Renan. Porque a gente, como achei muito, muito importante que você falou quando a gente perguntou quem é a Ariana. Você falou assim, eu ainda estou me descobrindo, ainda estou aprendendo. Então, a gente ainda está se aprendendo, a gente sabe que tem muitas feridas, mas a gente não conhece todas. Então, a gente vai trabalhando e curando essas feridas. É porque é que nem a gente falou no primeiro episódio, pô, Abdi, a gente tá numa constante metamorfose, uma transformação.
Então a gente tá sempre ali se descobrindo, né? E é assim como você disse, o incrível que ela começou falando, tá se descobrindo, e assim é nós também. Isso O tio Xande, o tio Renan, você que tá aí na sua casa. E a gente precisa se descobrir cada vez mais pra gente curar feridas que às vezes ficou lá atrás. Sem se esquecer de uma coisa. Ah, Que aquele que nasceu para voar jamais será feliz rastejando. Então, no processo de descoberta, talvez em alguns momentos a gente vai ficar lá no casulo. Mas é com Jesus. Sim. E no casulo não tem ninguém. E às vezes nós falamos, estou só. Não tem amigos. Não tem pessoas. Não tem família. Será que eu estou no caminho? Eu quero te falar que muitas vezes ele vai nos conduzir para esse deserto. Para aparar. Para nos proporcionar. Segundo a proporção que ele tem para esse tempo. Então não se preocupe. Os grandes líderes, aqueles que ele escolheu e aqueles que ele chamou, foi para mostrar que no meio de um deserto, a voz ecoa e entra. E quando entra, não faz sentido viver de aparência. Não faz sentido mostrar obras. Faz sentido ser a obra. E ser a obra é talvez recomeçar. E fazer orações perigosas. Pai, tudo que é feno, madeira, palha, remove. E que fique só pedras e pedras preciosas. E eu fiz essa oração. Eu acho que não ficou quase nada. Eu estou aguardando só o movimento das pedras preciosas. Porque se é dele, por ele, para ele, então que ele faça. Mas faça do jeito dele. Como diz, cansei. Agora ele disse, descanse. Olha que coisa mais linda, gente. Quando você fala cansei, ele fala descanse. E é o que ele tá esperando, né? Só quer Tá que a esperando gente você falar. É isso. Então tem momentos que ele espera você falar, espera uma ação, porque costumamos falar que Jesus não vai chegar fazendo assim, autoritário. Não, É uma oportunidade. isso. sim, Você sim. fala assim, cansei. Aí ele fala assim, tá bom, pode deixar. Aí você fala, comigo. agora ele vai me pôr de castigo porque eu cansei. Ele fala assim, não, Não. descanse. Agora eu vou fazer. Precisa assumir o controle, só Isso mesmo. descansa. É filho, isso. Só descansa. Então, gente, você que tá aí na sua casa, corre agora, vai lá no Instagram, segue a Ariana Lobo, eu quero falar como tia. Porque a gente Eu só no falo Ministério com Infantil, tia, a gente só gente, falo consegue com assim. todo mundo. Diário. A tia Ari, como as crianças dizem. Vai lá no Instagram, corre, acompanha ela, porque o trabalho dela é lindo. Se às vezes você tá precisando de algo assim específico, especial aí na sua casa, contate com ela, porque ela tem trabalhos maravilhosos, né? Isso. Nós deixamos em aberto aqui, né? Deixamos muita coisa aberta aqui. Mas nós vamos trazer ela novamente Com pra certeza. pra gente fechar alguns pontos aí. Alguns pontos. aprender Tem várias coisas aqui, ó, que nós- a gente achou que a hora ia dar Falamos pelo tempo, menos mas- duas. Não falamos. Falamos, foi duas. Mas antes da gente encerrar, a gente queria fazer algo aqui com você, Ariana, Isso. que a gente tá fazendo aí com todos os nossos convidados, que é um Olha bate-bola, né, isso. Renan? Ui. É isso, a gente sempre faz um bate-bola. Uma coisa Vamos lá bem que a gente já combinou, tá tudo aqui. A gente sempre faz um bate-bola, uma coisa bem, Olhando aqui, vou bem responder. rápida. E o tio Xande começa. Ele sempre começa. ele Vamos lá. começa. A gente fala uma coisa e você fala outra. Fechou? Fechou. Não tem tempo de pensar, não. Temos que pensar, não. O que Tá vim. pensado já. Então vamos lá. Um livro. Uau. Transformando crianças em campeões. Tia Mariana, anota aí pra mim, por favor. George Barna. Um personagem bíblico. José. Um lugar. Minha casa. Uma inspiração. Deus. Um sonho. Filhos. Família é. Tudo. Crianças. Alegria. Uma frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ai, ai. Uma palavra que definiria a Ariana hoje. Transbordo. Assim. É aquela coisa, né? Não dá vontade de acabar, gente. Não dá, não dá. É isso. É muita inspiração, tá sendo muito inspirador. Cada uma das coisas que você tem falado aqui. Tem mexido muito aqui no profundo do tio Xande. Uma frase, posso? Pode? Antes de olhar para frente com medo, olhe para o alto com fé. Anota aí. Anotem, gente. Isso aí tem que ter um corte. Isso tem que ser um corte. Tipo, nós. E aí, Renan? Ai, vamos finalizar, porque senão. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Ariana.
Acompanhe a Ariana lá nas redes sociais, gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de comentar aqui o que você achou e principalmente se você quer que a Ariana volte aqui, Isso porque tem muitas coisas aqui pra gente continuar. Se vocês não comentarem, eu vou comentar que eu quero que volte. É sobre. E Nós estamos muito felizes com você aqui hoje. Nosso coração está transbordando. Como eu falo, são coisas de Deus. Foi Deus que marcou isso aqui, não foi eu, não foi o tio Xande, foi Deus. Então, que Deus possa continuar te abençoando, te usando para trabalhar aí mais e mais com as famílias, né? Que Ele continue te dando força, que Ele continue à frente dos seus passos, de tudo que você for fazer, porque nós já sabemos que tem coisas muito grandes vindo por aí e Ele quer mais e mais usar você nessa terra. E assim como você foi, nesse tempinho aqui nosso, você foi usada tremendamente para nos ajudar, porque palavras que saíram aqui foram para ajudar de verdade. Você possa continuar ajudando e levando famílias aí para frente, para que acabe aquela coisa de as famílias estão se acabando, as famílias estão sendo destruídas, porque ainda temos esperança e que Deus possa te dar força para continuar trabalhando aí. Inclusive, foi o tema de uma das lives das madrugadas, viu? Porque se alguém não tem tempo, quiser acordar às 4 e 9 da manhã, terças e quintas, tem um encontro comigo, viu? E um dos temas foi esse, força para continuar. E que o Senhor venha continuar te dando força. E é Ele que vai te dar essa força e te inspirando para continuar ajudando as famílias. Só temos que perseverar e Ele tá contigo no barco, hein? Não desista. Estou pronta para a próxima fase. Amém. Isso aí. Glória a Deus. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o nosso próximo Diário de Bordo. E valeu, hein?